Que dia hoje? Hoje é segunda-feira, né, Ferrari? Não, é terça. Não, mentira. Segunda-feira, tá, pessoal? A gente vai contar a verdade pra vocês, porque no Audiência na Prática a gente não esconde nada. O ponto é que a Audiência na Prática é o nosso vlog semanal. Ontem a gente não gravou um take. Então, mas a gente fez uma gravação... um Raising Talks. Raising Talks. Exatamente. Ontem a gente começou segunda-feira, logo que chegamos, encaminhamos a semana, já fizemos a primeira gravação da semana, que foi Artigos em Debate número 3. Isso. Já vai como início do nosso vlog da semana, certo? Exatamente, porque o Dudu já vai ter colocado uns trechinhos aí pra nós. Ou não, Vai tá tá dizendo que balançando a não. cabeça, Balança a câmera assim. Essa semana vai ser uma semana bem intensa. Isso. Por quê? Porque amanhã a gente tem gravação com um cliente novo, a Mariana Basílio, do Pega Esse Rastro, da SC Tracker. A gravação do primeiro episódio dela vai ser amanhã. E na sexta-feira a gente tem uma gravação indicada com a Shirley Ortiz, do Líderes de um Novo Mundo. E o que a gente tem aqui? Tem mais uma outra bolha para começar a produzir conteúdo também essa semana que vem, né? Isso. A gente vai ter que começar a trabalhar a narrativa deles. Exatamente. E quinta-feira agora, final do dia, vamos começar uma live interessante com o Bruno Mota sobre como rir, né? E como a gente ri de si mesmo e como isso pode ser interessante para a construção de conteúdos que provoquem entretenimento, que provoquem interesse das pessoas. O grande desafio que a gente vê desse processo é como você aprende a comunicar botando as pessoas num estado de espírito aberto, através da comédia, através da piada, através da gracinha, de dizer alguma coisa besta. Isso, exatamente. E a gente tá tentando fazer esse exercício, né? E o engraçado é que, assim, quem é Bruno Mota? Bruno Mota é um comediante super conhecido no Brasil, já passou pelas principais emissoras, e mais do que isso, ele é roteirista, ele é um roteirista, um redator, um roteirista muito conhecido aqui no país, e foi um dos pioneiros no stand-up lá no começo da história, junto com o Diogo Portugal e outros caras que começaram a esse tipo de comunicação de humor aqui no Brasil, né? O stand-up, né? Isso, stand-up comedy. E aí ontem a gente estava fazendo a tarefa de casa, que é estudar a linguagem do Bruno, entender como ele conversa com o público dele. Eis que a gente encontrou um livro, Aprenda a Rir de Si Mesmo. Exato. E aí, 5 minutos depois, o que o Ferrari fez? Eu comprei um livro para pesquisar um pouquinho a respeito do que está na cabeça dele, né? Exatamente. Então, 5 minutos depois, o Ferrari mandou esse livro aqui no nosso grupo, que é um livro bem bacana, né? Tem umas provocações legais. Eu me lembrando de uma piada engraçada que ele fala, né? O ator atua... O vendedor vende e o coach coacha. Coacha, e o coach coacha. Eu vou abrir uma pra eles aqui, ó. Vou pegar sortida aqui. Bruno Mota, se você estiver vendo isso, eu vou sortear uma frase sua. Olha só. Ser o primeiro a desistir também é demonstração de iniciativa. Veja vocês, né? Isso aqui é uma reflexão interessante. O ponto é que o fato de ser uma coisa assim engraçada, ele está fazendo uma quebra, gerando uma surpresa para quem está consumindo o conteúdo. E isso faz a pessoa exercitar a mente, perceber as coisas de maneira diferente. E isso é parte da comunicação, você chegar e transformar a pessoa que está consumindo aquele conteúdo. O fato de você fazer provocações, fazer metáforas, fazer referências a símbolos, tudo isso são elementos que você pode utilizar para que a pessoa que está consumindo o conteúdo seja impactada de alguma maneira. Exatamente. E o humor é uma ferramenta para isso. A gente estava até discutindo esses tempos, né, Ferrari? Que, na verdade, por que a gente ri? Por que a gente sai do nosso eixo com uma piada ou com uma história engraçada? Porque ela frustra a expectativa que a gente tem sobre o desfecho daquela história. Então, o humorista ele vem construindo uma narrativa e a gente racionalmente entende onde aquilo vai chegar. E, de repente, ele quebra isso e ele mostra um outro resultado. E aí a nossa reação é rir. A gente se desmonta diante daquela narrativa que ele está colocando, né? Sim, a quebra da visão de como é que a coisa ia caminhar. Isso. E como é que eu acho esse elemento de surpresa, esse elemento de chegar e de fazer um evento como se fosse uma mágica, né? Que você chega e está mexendo alguma coisa, na outra mão está fazendo outra coisa e você nem percebe. Uhum. E aí você, como é que aquela carta apareceu ali, como é que aquele negócio apareceu ali, aquela surpresa de ter visto o mundo de uma maneira diferente do que imaginava. Então essa quebra de percepção é o processo de transformação que a gente está falando. E é o que transforma o mindset. Na verdade, essa técnica de visão, de quebra,
é a base do nosso trabalho aqui na Raise Hands para construir o nosso conteúdo e para construir as bolhas de conteúdo que a gente está trabalhando em conjunto. A gente quer que os comunicadores causem essa quebra. Exatamente. Só que a gente usa a estratégia da comunicação autêntica, né? Que fala a verdade, que fala o que a gente sabe, o que a gente passa no dia a dia, porque é o processo mais fácil de fazer comunicação. Uma comunicação que envolve fazer piadas, contar uma história que não seja a que ele passou, isso é uma coisa mais difícil. Essa é uma arte que você precisa ter um pouco de interpretação, você tem que conseguir interpretar alguma coisa. Exato. E isso não é qualquer um, isso é uma coisa que você tem que dominar algumas técnicas, alguns exercícios. Não é a nossa praia e não é a praia do pessoal que a gente trabalha. A gente não quer ter gente espetacular, atores trabalhando no processo de produção. Até para não ser construído, não ser artificial, né? A verdade é um elemento que precisa estar presente. Então, o jeito mais fácil de fazer comunicação é a comunicação autêntica. E é essa que a gente está induzindo e conduzindo as pessoas que estão acompanhando o nosso conteúdo a praticarem. É mais fácil, é mais simples e é mais verdadeiro. As pessoas vão se engajar com esse conteúdo. E se conecta melhor, você consegue se conectar melhor com as pessoas. Mas não deixa... se você tem a habilidade de contar uma boa piada, aproveita. As pessoas precisam disso, né? Eles precisam desses elementos para poder ajudar no processo de comunicação e interpretação do mundo. Né? Até foi uma discussão nossa aqui essa semana, que a gente acabou não gravando, mas... o entretenimento, né? Quando você vai consumir um conteúdo de entretenimento, você vai com a tua cabeça aberta de outra forma. Você deixa o teu flanco aberto para receber aquilo. Então, incluir humor na tua comunicação, se você já tem essa habilidade ou se você quer desenvolver isso, pode ser um trunfo em relação a outros conteúdos. Porque você vai conseguir pegar as pessoas no contrapé, né? Você vai conseguir sempre promover essa quebra de mindset, seja o assunto que for, utilizando o humor como ferramenta. Olá, Razers! E aí, Ferrari? Fiquei com medo de você agora. Cara, eu tô cansado, hein? Hoje foi dia, foi punk. Foi punk. Reunião pesada, uma pesada. Hoje de manhã, mas que no fim ficou tudo bem. E eu acho bacana que cada dia que a gente passa, e toda vez que a gente enfrenta esse desafio de chegar e enfrentar o dia, a gente fica mais convicto do que a gente está fazendo. Juntar propósito com ação, com convencimento, com ajustar o mindset e ao mesmo tempo ajudar as pessoas. Acho que não tem coisa melhor para fazer na vida, né? Não tem coisa melhor, é muito gratificante, né? E a gente passou por uma experiência assim agora há pouco, né? A gente acabou de sair da gravação de uma nova bolha de conteúdo que a gente está criando aqui na Raise Hands. Qual que é o nome da bolha, Ferrari? Pega esse rastro. Pega esse rastro. E a bolha de conteúdo da Mariana Basílio, ela está assumindo um negócio familiar, que é a empresa SC Tracker, uma empresa de rastreamento veicular, e tem muita emoção na história dela, né? Pessoal, o conteúdo ficou muito top. E quando a gente lançar na semana que vem, por favor, não percam lá. Eu acho que é uma experiência de vida que a gente se inspira. Exatamente. Vocês acompanharam aí a nossa conversa com ela aí algumas semanas. E aí depois desse tempo a gente conseguiu gravar o primeiro conteúdo, né? Então esse é mais um exemplo, né? Hoje a gente teve dois exemplos claros, um de mudança de mindset e o outro de mistura de propósito. Essa expressão que o Ferrari falou, achei legal, misturar propósito. E é legal, assim, é inspirador. É puxado, mas é inspirador. Bem, bora? Vamos fazer impacto nesse mundo e fazer diferença? Sextou! Sextou! Sextou não pode mais falar sextou, né, Fernandinho? Por quê? Não pode mais falar? Ah, é verdade! A rede social tá bloqueando agora. Sex to you, não é? Pois é. Os americanos acham que a gente tá safadinho quando a gente fala sextou. Na real, a gente tá safadinho falando sextou. Mas é engraçado, porque fica no contexto americano é diferente do contexto brasileiro. Sim. A gente interpreta de um jeito, eles interpretam de outro. Exatamente. Mas aí, gente, hoje é sexta-feira, ontem a gente teve a gravação do Bruno Mota, né? E foi muito bacana, a gente viu a experiência dele e tentamos juntar a experiência dele com a experiência que a gente está executando no processo de comunicação para os nossos clientes. E aprendemos um bocado com ele. Acho que o grande insight que a gente viu do processo de comunicação que ele executou no começo da vida dele é muito parecido com a nossa experiência também inicial, que é de simplesmente começar. Ele pegou esse insight da Fernanda Montenegro, se não me engano? Exato.
e perguntou para ela o que era importante para poder começar, e ela falou exatamente isso: comece. E exatamente é isso que a gente tem falado com nossos clientes, assim, tipo, senta nessa cadeira, deixa que a gente liga a câmera Isso. e começa. Exatamente. Aparece. É que existe uma tendência, né, de algumas pessoas a quererem controlar todo o processo e não deixar a coisa acontecer. E aí você perde naturalidade, você perde a oportunidade da sorte. A sorte gosta de encontrar a gente fazendo alguma coisa, né? E você precisa dar chance para a sorte acontecer. E assim, o medo que os outros vão pensar é uma coisa tão ridícula. O feedback que a gente tem do pessoal que começou a fazer os primeiros conteúdos na internet é que as pessoas ficaram maravilhadas com o fato de conseguir ver a pessoa aparecer na internet de outra maneira. Os feedbacks, assim, na primeira semana, assim, pô, eu não esperava que você era essa pessoa que comunica, que expressa. Quer dizer, é só uma alteração do teu mindset, e essa percepção de que o teu mindset visto por fora, sendo alterado, já faz uma transformação no universo das pessoas que estão em volta de você. Exatamente, e isso é o mais mágico de tudo. Só que isso só pode acontecer, né, Ferrari, se a pessoa começar, se a pessoa se permitir e deixar que isso role, que isso aconteça. Então, como o Bruno Mota falou que a Fernanda Montenegro disse, ela falou pra ele assim, olha, que comecem, né? Que comecem.